Vamos lá, vamos fazer mais um vídeo. Fazer vídeo é legal, eu gosto. Vamos nessa. Meus amigos, ó o tom agora. Chega de picareta, é martelo na cabeça, certo? Esse vídeo aqui é um pouquinho mais sério que os demais. Por quê? Porque depois de ver, né, o contexto político, e quem me conhece sabe que eu já tive envolvido com política e tal, já tenho, né, fui candidato, tenho uma série de histórias aí na política. E pura e simplesmente eu cheguei à conclusão que eu quero ser o prefeito de São Paulo. Eu quero ser candidato à prefeitura de São Paulo. Por quê? Cara, se o Movimento Brasil Livre pode eleger o seu candidato, né, porque eles fizeram uma prévia dentro do Movimento Brasil Livre, o movimento aqui da minha casa também fez. É só eu, então não tem problema, eu ganhei 100%, tá? Eu quero ser candidato a prefeito também. Ora, se o Movimento Brasil Livre pode eleger em prévias o seu candidato, por que a minha casa não pode eleger eu como candidato? Eu votei em mim 100% de candidatura. Olha que maravilha! Fui aprovado com 100%. Por que eu faço esse vídeo? Esse vídeo é por causa disso. Hoje, se você olhar, né, o contexto dos pré-candidatos, porque não existe candidato ainda, existe uma pré-candidatura, o que acontece? É um monte de gente vazia, tá? Inclusive o prefeito. O prefeito caiu de paraquedas hoje, era o vice, morreu o Covas, ele pura e simplesmente caiu de paraquedas na prefeitura e está tentando se segurar. Quem mora em São Paulo não aprova a gestão de Ricardo Nunes. Ponto. Essa é a verdade. E aí você vai ver Eduardo Bolsonaro, candidato, pré-candidato, Tabata Amaral, pelo amor de Deus, olha, vamos lá, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Mário Pontes, cara! Mano, o cara, esse é viajante mesmo, esse viajou na batatinha, ele viajou pro espaço, viajou na batatinha. Kim Kataguiri, Vinícius Poit, que eu nem sei quem é, Fernando Holliday e Arthur Duval. Cara, eu quero ser candidato. Por quê? Sou mais preparado, tenho mais história política e tenho mais propostas do que eles. Se somar todos eles, não tem o número de propostas que eu tenho. Por quê? Porque eu vivo em São Paulo. Ao contrário de todos esses que eu dei o nome, eu conheço São Paulo de ponta a ponta. Não conheço São Paulo toda, porque o cara que falar que conhece São Paulo toda é mentiroso. São Paulo é muito grande. E ainda mais quando você coloca no espectro Grande São Paulo. Que São Paulo você não sabe onde começa e onde termina, tá? Você tem ilha em São Paulo. Você tem índio em São Paulo. Você tem tudo em São Paulo. Município, hein? Não tô falando de estado, não. Tô falando de município. Você, quando chega lá no extremo da Zona Sul, a Ilha do Bororé, você tem uma ilha. Você tem balsa para atravessar. Ilha do Bororé. É um lugar até bonito. Você vai ter divisas com outros municípios que você não sabe onde você tá. Tem lugar em São Paulo, Valo Velho, por exemplo, que você tem 3 municípios juntos. Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e São Paulo. Tá? Sendo que tem uma rua lá que ela começa em São Paulo, atravessa Itapecerica para terminar no Taboão. Cara, é de ferrar aquela rua, porque cada pedaço da rua é uma gestão pública. Tá? Então você vê nitidamente aonde está a gestão. Até pouco tempo atrás que eu passei lá, até onde era São Paulo, era asfaltado. Entrava em Itapecerica da Serra, era terra cascalhada. Aí, era terra, isso. E aí, quando você chegava no município de Taboão, já era cascalho. Então, você vê a gestão, entendeu? E aí você tem grandes problemas. Você tem isso com Guarulhos, tá? Aonde é o limite de municípios São Paulo e começa Guarulhos, pura e simplesmente é uma área abandonada.
É uma área que ninguém investe. Ah, isso é problema de Guarulhos, isso é problema de São Paulo. E a população que está lá se danou, né? Por que eu sei tudo isso? Porque eu, quando perdi tudo, eu fui ser motoboy. Eu rodava 250 km por dia, 250 km por dia com a minha moto dentro de São Paulo. Então veja, eu conheço São Paulo, conheço suas mazelas e conheço todo o problema. Eu tenho, quando eu falo que eu sou mais preparado, eu tenho o curso de Gestão e Orçamento Público que é ministrado pela própria Câmara de Vereadores. Eu quero ver se um desses candidatos, pré-candidatos que eu falei, se ele tem esse curso. Gestão e Orçamento Participativo. Tem? Não. Porque eles não se interessam. Eles querem um cargo. Eles querem estar ali, ó, na mídia. Eu tô na mídia. E eu não. Eu quero ser o candidato. Por que eu falo que eu quero ser o candidato e não ser pré-candidato? Porque eu não tenho partido político. Eu não tenho partido político. Eu saí do PL quando o Jair Bolsonaro entrou. Tá na minha página no Twitter. Eu saí do PL quando o Jair Bolsonaro entrou. Eu falei, eu não fico no mesmo partido que Jair Bolsonaro. Ponto. Mas eu cumpri minha palavra. Teve outros políticos aí que falaram a mesma coisa e ó, quietinhos. Estão lá até hoje. Eu não, eu saí. Primeiro que o PL era um partido para estar, não um partido para lutar, né? Já fui de outros partidos já. E eu preciso, para ser pré-candidato, eu preciso de um partido político que me dê a legenda. Ponto. Então eu não sou pré-candidato, eu quero ser seu candidato. Ponto. É isso. Eu quero ser candidato a prefeito de São Paulo. Por quê? Porque eu tenho propostas, amigo. Propostas que ninguém fala, que tá todo mundo calado. São Paulo precisa de muita coisa. Primeira coisa que São Paulo precisa fazer é diminuir o valor da máquina. Como é que você faz isso? Tirar as subprefeituras. Acabar com os cargos de subprefeito e as suas benesses, tá? Porque o subprefeito, ele tem direito a carro, ele tem direito a não sei o que lá. Ou seja, encarece muito. E isso foi criado na gestão Marta Suplicy. Antes da gestão Marta, era Paulo Maluf, tá? E o Paulo Maluf, ele tinha mais ou menos 100 assessores do prefeito, que ficavam lá no centro, no Parque Dom Pedro, para escutar o munícipe. Você chegava lá com a sua reclamação, eles escutavam e botavam para frente. Eu cheguei a ter atendida as minhas reclamações. A rua, a varrição da rua, árvore caindo, você ia lá no gabinete do prefeito. Marta Suplicy acabou com isso e criou as subprefeituras para dar cargo para nababo. Voltar, então tem que acabar com a subprefeitura. Porque você não elegeu o subprefeito, amigo. Se é para ter subprefeito, eu quero eleger ele. Eu quero saber quem é o prefeito da minha área. O subprefeito, né, da minha área. Então, acabar com isso. Você economiza para o município. Olha que legal. E voltar às administrações regionais. Aquele cara, administrador regional, aquele cara que conhece, que tá lá, que sabe como vira aquela região do município. Então, acabar com as subprefeituras, que são muitas, e voltar aos administradores regionais, enxugar essa área da máquina. Você vai economizar milhões, tá? Tirar a prefeitura de São Paulo do local que ela está. Hoje ela está no edifício Matarazzo, ali do lado do Viaduto do Chá. Tirar a prefeitura dali. Se aquele prédio hoje já for da prefeitura, for do município, tá? Transformar ele num pronto-socorro, que eu acho que é a cara daquele prédio. Aquele prédio tem que ser um pronto-socorro exatamente no centro da cidade, no Viaduto do Chá, do lado da Praça da Sé, para atender as pessoas que precisam. Porque as pessoas que estão ali, eles ficam muito longe de hospitais, tá? Então, colocar aquele prédio do edifício Matarazzo como um pronto-socorro, não um hospital, um pronto-socorro municipal, para atender a população do centro, certo? Extinguir, acabar, zerar o Tribunal de Contas do município.
O município de São Paulo, que eu saiba, é o único município que tem um Tribunal de Contas. Nós não precisamos disso. Você acaba, finaliza o Tribunal de Contas, demite todo mundo, tá? Demite todo mundo, passa a cargo, esse pessoal a cargo do Tribunal de Contas do Estado. E as contas do município para o Tribunal de Contas do Estado. É o Tribunal de Contas do Estado que tem a capacidade de fazer essa avaliação em contas. Eu não tenho nada a esconder, eu quero ser prefeito, minhas contas estão aqui. Se é o Estado que vai fiscalizar minhas contas, maravilhoso. Não tenho nada a esconder. Eu não preciso de um Tribunal de Contas no meu quintal para esconder o que eu faço. É assim que eu penso, tá? Então, finalizar o Tribunal de Contas do município de São Paulo e passar todas as prerrogativas para o Tribunal de Contas do Estado. Esse dinheiro que vai ser economizado no Tribunal de Contas, olha, já economizei nas subprefeituras, eu vou economizar no Tribunal de Contas, certo? E passar a Prefeitura de São Paulo, que eu acabei de tirar ali do prédio Matarazzo, do lado do Viaduto do Chá, exatamente para o Tribunal de Contas, para o prédio do Tribunal de Contas, que é aqui no Parque Ibirapuera, onde era muitos anos atrás, já era lá. Você vai ficar do lado da Assembleia Legislativa, você vai ficar no centro, entendeu? Você vai continuar no centro, do lado do Parque Ibirapuera, e uma prefeitura nova, renovada, com ânimo novo. O que você tem que fazer? Acaba com o Tribunal de Contas, põe a prefeitura naquele prédio, que é um prédio maravilhoso, quem conhece sabe, pena que eu não consigo juntar as imagens aqui, e coloca a prefeitura lá. O que acontece? Você melhora o fluxo, entendeu? E o hospital ali no centro vai melhorar, vai renovar o ar do centro. Tem muita coisa para fazer no Centro Velho. Centro Velho, meu, nenhum desses pré-candidatos aqui, que eles têm partido, eu não, então eu posso falar que eu quero ser, porque eu quero, é futuro, ser candidato. Pura e simplesmente, ninguém conhece a Zona Cerealista. Feirinha da Madrugada, ninguém conhece. Pergunta se um deles já esteve lá. Não sabe nem o que é. Já ouviu falar, no máximo. A Zona Cerealista, cara, ela precisa de investimento, ela precisa de melhoria. É maravilhoso. É quase que um CEAGESP, tá? De pequenos comerciantes que estão ali todo dia. Aliás, o CEAGESP é outro. O CEAGESP tem que ser melhorado. Melhorado. O poder público municipal tem que ir ali e melhorar o CEAGESP. E, na minha opinião, até criar outros. Porque ele está muito centralizado. Né? Ali na... a gente fala tanto, né? No Jaguaré, no viaduto do Jaguaré. Ele está ali. Então ele tem que ser, pelo menos criar um outro. Para você poder distribuir melhor. Tá? E não entregar o CEAGESP, o terreno do CEAGESP para a construtora. Isso é um erro. Tá? Então, isso são coisas que precisam, mas são outras. Por exemplo, aumentar o limite de velocidade nas grandes avenidas de São Paulo. Avenida dos Bandeirantes. Pô, 50 por hora, cara. Pelo amor de Deus. Tem 4 faixas. É 50 por hora. Então tem que aumentar. 70 pelo menos. Tá? Aumentar um pouquinho não vai matar mais ninguém. Certo? Aumentar um pouquinho o limite e diminui a indústria das multas. Porque o governo, no geral, eu estou falando de municipal porque eu quero ser um candidato a prefeito. Mas o governo, seja ele em qualquer autarquia, ele tem que ser criado para facilitar a vida do cidadão e não prejudicar. Criar a indústria da multa, ferrar o cidadão. E falando nisso, nós temos também que diminuir o valor dos IPTUs. IPTU que se paga em São Paulo é uma fortuna, cara. Tá? Sabe, o IPTU baixo em São Paulo, mais pro centro, é R$1.000 por mês. É um aluguel, amigão. A prefeitura me cobra basicamente um aluguel. E não quer saber, ela é agiota. Opa, ficou devendo 1 ano. Vai pra dívida ativa.
dobra de valor e vai para a dívida ativa. Honorários de advogado. Peraí. Você está criando uma maneira de fazer com que o contribuinte não pague. Dificultar o pagamento. Não, nós temos que facilitar o pagamento, diminuir o valor do IPTU e criar o IPTU social. Entendeu? Todo mundo em São Paulo vai pagar. Não vai ficar nas costas só do centro. Tem isso. Outra coisa muito importante, já passou da hora. Proibir a construção de edifícios no centro expandido. Moema, Vila Olímpia, Brooklyn, entre outros, Jabaquara, entre outros, não aguentam mais tanta construção. Qualquer lugar que você olha tem uma porcaria de um prédio que hoje é construído no limite da rua. Não tem mais aquele recuo, não são mais aqueles prédios bonitos. Agora tem uma graninha, tem uma leizinha aí, o cara paga e constrói no limite da rua. Tem vários. E outra, quando você adensa a população, você tem muita gente morando, essa gente precisa sair para trabalhar. E aí, nos horários de pico, não aguentam sair, o trânsito é muito grande. Porque todo mundo quer sair no mesmo horário. As ruas não aguentam. E esses prédios construídos no limite da rua impede que você aumente como é que chama? O leito carroçável da rua, o nome é esse, para passar mais carros. Ou seja, a prefeitura cria um problema para ela mesma. Você chega na Avenida Santo Amaro, tem prédios construídos no limite. Se você precisar aumentar a avenida, não vai poder, porque o edifício não deixa. Você não vai demolir um edifício para aumentar a avenida. Então, proibir. Aí você vai olhar para mim e falar, você é louco. Não, não sou não. Não sou não. Olha a razão por trás dessa minha proposta. Se você proibir as construtoras de construir no centro expandido, elas vão continuar construindo, elas não vão parar. E elas vão construir para a periferia. Elas vão para a periferia. Automaticamente. Ela vai sair, mas não vai longe, ela vai ali perto. E vai começar a criar um progresso nessas periferias que estão abandonadas. É verdade. As construtoras vão parar de construir no centro expandido e vão começar a ir para as periferias. E vai começar a haver investimento nas periferias. Porque a construtora construindo seus prédios, você necessita de maiores... Tô mal, hein? Tô velho. Você precisa de toda uma articulação. Você precisa de investimento, saneamento, eletricidade, tudo isso. Tá? Então, o que você precisa é isso, é diminuir o investimento, diminuir o gasto com a máquina pública, tá? Você precisa aumentar o investimento em educação, escolas e principalmente saúde. Não é só criar um pronto-socorro ali no centro, que eu acho que já passou da hora. O centro precisa de um pronto-socorro bem ali no centro. Não tem. Você vai ter que ir lá para Santa Casa, que é bem afastada, entendeu? Você vai ter que ir para outros hospitais. E ali você tem um pronto-socorro municipal no Viaduto do Chá, você vai desafogar os outros hospitais no entorno. Certo? Então, olha só. Você tem a Beneficência Portuguesa ali em cima, mas ela já, na 23 de maio, mas ela já não atende tanto aquelas pessoas. Você tem que levar para Santa Casa. Então, e já tem ele ponto, já tem tudo. Aquele prédio é um pronto-socorro perfeito. Tá? Então, quando você fala tudo isso, você fala, olha, é possível. Tá? É possível. E você pode deixar, já que as construtoras querem construir no centro, onde tiver favela. Onde tiver favela, eu deixo construir prédio. Olha que maravilha. Só que, vamos parar. Porque construtor, cara, se eu descobrir uma coisa na minha vida é que o construtor tem uma reza forte. Você precisa ver como construtora, tudo que ela pede em oração acontece. É um negócio meio maluco. Somente nas áreas de favela é que pode ser construído prédio. Então você tem que dar oportunidade para a construtora comprar aqueles comprar
daqueles caras que moram ali aqueles barraquinhos, certo? E aí você, diante da prefeitura, você ajuda eles a legalizar. Agora, se a favela pega fogo, não pode construir prédio. Favela pegou fogo, não pode. Tem que ser construído ali um conjunto social, certo? Uma construção pública para pessoas de baixa renda. Eliminar essa oração, sei lá, oração macabra aí que acontece. O cara reza e de repente favela começa a criar problema. Não. Então você quer construir prédio? Acabar com a construção de prédio no Morumbi. Quer construir prédio? Vai lá comprar terreno no Paraisópolis. Paraisópolis está tudo ali. Constrói prédio ali. Compra. Mas você vai comprar. Entendeu? Você vai comprar. Ou comprou aquela casinha, aquele barraquinho, enfim. Juntou o terreno. Aí você vem com essa documentação na prefeitura e a prefeitura te legaliza esse terreno, te ajuda a legalizar esse terreno para que você construa o seu prédio. Então nós vamos começar a melhorar. O cara que mora ali, ele vai ganhar um valor substancial que ele vai poder comprar uma casa legal em outro lugar. Então veja, tudo faz parte de um contexto. E eu nunca vi um candidato a prefeito de qualquer gestão falar o que eu estou falando aqui agora. Inclusive, uma coisa muito, mas muito importante em São Paulo, é o prefeito de São Paulo propor, porque só o prefeito vai fazer isso, propor a redução, escuta bem, a redução do número de vereadores. São Paulo não precisa de 55 vereadores. Vê o que eles fazem na Câmara. Aprovam leis? Não. Eles ficam fazendo um monte de coisa, menos aprovar lei. Tá? Eu não vou falar o nome, mas o nome está nessa listinha de pré-candidatos. Já que os movimentos sociais podem, a minha casa pode também me colocar como candidato. Tá? A convenção na minha casa me colocou como candidato. Não, é ridículo isso. É só o partido político que pode fazer, tá? Então veja, tem que reduzir o número de candidatos, de vereadores em São Paulo. Lógico, a partir do momento que você propôs, é só para a próxima legislatura. Você não pode diminuir naquele momento, mas você pode propor para novas legislaturas. Por que eu digo isso? 55 não precisa. Eu procurei vereador, eu conheço bem a Câmara Municipal, tá? Ali no Palácio Anchieta, e eu aconselho que todo mundo faça o mesmo. Pura e simplesmente cheguei para um vereador e falei, olha, vereador, é o seguinte, eu acho, minha moto foi roubada, e eu usava minha moto para estudar, para trabalhar, enfim. E hoje, existem milhares de motos presas, como existem milhares de carros presos no pátio, certo? E eu gostaria da sua ajuda, tá? Puta, que vontade de falar o nome desse escroto, desse vereadorzinho. Eu queria a sua ajuda para propor uma lei onde o cara que teve o seu veículo roubado, ele tem o direito de pegar outro veículo direto no pátio. Ele vai escolher entre as motos do pátio e vai falar assim, ó, roubaram a minha moto, tá aqui, roubaram, direitinho, e eu preciso continuar trabalhando. Então a prefeitura vai pegar uma moto que está lá abandonada no pátio, vai dar ela no lugar daquela que foi roubada. Simples assim, né? E por quê? Porque a prefeitura pega essa moto na rua, esse veículo, podia ser um carro, é a mesma coisa, pega esse veículo na rua, apreende esse veículo, o veículo é perfeito, mas apreende porque falta de licenciamento e tal, e aí o valor da manutenção, né, o valor da diária, não permite que você busque de volta, às vezes você não tem documento, enfim. O veículo fica lá, jogado, bonitinho, você vai ali na Barra Funda, de moto, parece um mar de moto. E pura e simplesmente, a prefeitura vai leiloar e vai pegar esse dinheiro para si. Cara, isso é enriquecimento ilícito, meu! Você está tirando dinheiro do contribuinte, do cidadão, leiloando por um valor qualquer. Isso não diminui o roubo. Nós temos roubo de moto aí todo dia. Não ajuda em nada. E faz o quê? E tem moto aí que é apreendida 2, 3, 4 vezes. Ela é vendida
no leilão, ela não poderia rodar, mas ela volta para a rua. E ela é apreendida de novo, vai, leiloa outra vez. Quer dizer, a prefeitura está ganhando muito, o Estado está ganhando muito. Então isso tem que acabar. Cheguei para esse vereador, falei, ó, aliás, o vereador não me atendeu. Ele alegava em campanha que ele era contra os vereadores. Não, eu vou lutar contra. Quando eu cheguei lá no gabinetezinho dele, o assessorzinho dele falou para mim, não, o vereador, puta, que vontade de contar quem é. É molecão, hein? O vereador está nos outros gabinetes, ele de manhã fica de um gabinete em outro, porque visitando seus amigos vereadores, conversando, porque são todos amiguinhos. Ah, tá. E essa sua proposta não podemos tirar o dinheiro da prefeitura. Como não, cara? Se você pega um veículo que foi roubado, que a obrigação do Estado era me propor garantias, era me dar segurança, e o Estado falhou, nada mais justo que pegar um veículo no pátio que vai ser leiloado, que vai ser jogado fora e me entregar no lugar do meu veículo. Nada mais justo. Mas lógico. O vereadorzinho, aqui a gente não faz isso. E me botaram para fora. Então eu sou contra esses vereadores de internet que não têm condição, não têm estudo, não têm nada para oferecer para uma cidade, mas querem ser prefeitos. O tal do Marcos Pontes foi astronauta. Ele teve a oportunidade que a maioria esmagadora dos cidadãos do Brasil nunca vai ter, que é ir para o espaço. Mas isso não credencia ele a ser prefeito de São Paulo. Aliás, a gestão dele frente ao ministério foi pífia. Então, já que eles podem e querem ser prefeitos, eu também quero. Eu também quero. Por quê? Por tudo isso que eu disse. O que você precisa fazer em São Paulo é isso e muito mais. Inclusive, facilitar o pagamento das dívidas dos munícipes. Aquele cara que tem aquela dívida, ele quer pagar. Você acha que eu quero deixar minha casa ir para leilão por falta de pagamento de IPTU? Mas eu quero que tenha um valor justo, eu quero que acabe essa máfia da dívida ativa, porque isso é uma máfia. É uma safadeza. Opa! Vai para a dívida ativa, dobra o valor, além de honorários advocatícios. Por que honorários advocatícios? Também tá errado isso, né? A prefeitura vem me cobrar, cara, eu quero pagar. Então, você tem que facilitar o pagamento para essas pessoas, para essas empresas, para esses munícipes. Tudo isso tem que ser feito. E o prefeito tem condições de fazer. Tem condições, inclusive, de pedir a redução do número de vereadores. É absurdo 55. 20 é muito para São Paulo. 20 está excelente. Não precisa mais que isso. Tá? Até porque hoje nós temos outros mecanismos, como consulta pública. Nós temos que enxugar a máquina para facilitar a vida. Tá bom? E como eu disse, chega de picareta! Martelo na cabeça! Porque nós é nós. Entendeu? Eu cresci no Capão Redondo. Eu conheço o Capão inteiro. Eu conheço Osasco, como eu disse, fui motoboy. Eu conheço as agruras de quem é motoboy. Vê se um desses candidatinhos sabe o que é isso, sabe o que é sentar numa moto, ficar ouvindo zum, 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 entendeu? Chega lá, ó, faz isso, corre, corre, corre. Aí eles diminuem o limite de velocidade, mas o cara que tá me pagando me obriga a correr. Ele me obriga, ele não pede não. Corre, vai, vai, vai. Se você não fizer isso aqui, eu não te chamo mais. Tudo isso. Secretária que esquece documento na gaveta, banco na gaveta, fica o dia inteiro no telefone, quando é 3 horas da tarde ela lembra do serviço que ela tinha que ter feito, liga pro motoboy. Aí o motoboy é ruim. O motoboy tem que se virar nos 30, já aconteceu comigo, inclusive. A secretária esqueceu um depósito na gaveta, tinha que ser feito naquele dia. Me chamaram na Paulista, eu fui na Paulista. E cheguei lá e falei assim, vim retirar o serviço. Tem que depositar isso urgente no Banco Real. Eu olhei e falei, moça, eu tenho 15 minutos para ir no Banco Real, lá no viaduto, ficava ali no viaduto Cidade Jardim. Eu falei, você é louca, eu não vou conseguir. Problema seu, consiga, faça o seu melhor.
Eu falei, cara, eu tô no 15º andar. Só se eu pular daqui de cima. A minha moto tá quatro ruas para baixo da Paulista, que na época era proibido estacionar na Paulista. Problema seu. Bom, aí peguei minha moto, fiz o meu melhor. Fui até a Cidade Jardim, cheguei lá, o segurança, falei, meu, por favor, olha, eu esqueci. Falei que a culpa era minha, né? A segurança deixou eu entrar, o caixa tava puto da vida, porque já era 4 e lá vai fumaça, mas o segurança me deixou entrar, o caixa tem que me atender. O caixa ficou, era uma moça, ficou puta da vida, não tinha que ter deixado eu entrar. Bom, eu tô aqui dentro, só me... Ela fez o depósito com muita má vontade, voltei, falei, tá aqui o depósito. Tá aqui, pode ir embora. Não falou nem obrigado. É isso que motoboy passa todo dia. Então eu passei por isso. Vê se algum desses pré-candidatos passaram por isso. Não sabe o que o cidadão passa todo dia. Entendeu? Multas, enfim, aí vai. Então veja, tudo isso eu passei. E aí eu fui no gabinete do vereador, então vereador Aguinaldo Timóteo, e pedi para ele propor uma lei onde motocicleta de entrega pudesse estacionar nos bolsões da Paulista. Por quê? Porque aquilo, cara, como é que eu vou atravessar? E o vereador Aguinaldo Timóteo, na ocasião, muito acessível, me permitiu que eu digitasse o projeto-lei no gabinete dele para ele propor. Tá? Hoje é permitido estacionar moto de entrega em locais reservados, naqueles recuos de bolsão, para fazer esse tipo de serviço, que eu acho mais que justo. Tá? Então, eu dou minhas contribuições para a cidade à medida que eu posso. E agora, eu gostaria de que você que está vendo o meu vídeo, se você concordou, compartilhe, tá? Porque isso é necessário. Tem muito mais coisa necessária para fazer. Só que esses pré-candidatos, eles nunca ouviram a população. Eles não sabem o que a população precisa. Nós precisamos de liderança política, gente que saiba o que está fazendo. Gente que saiba o que a cidade precisa. Nós precisamos de gente que tenha o feeling de saber o que a cidade precisa. Tá bom? Então, se você gostou, pelo menos concordou com o que eu falei, compartilhe o vídeo e me ajuda a ser seu candidato à Prefeitura de São Paulo. Certo? Porque eu preciso, eu preciso só de pouca coisa para ser candidato a prefeito. Uma legenda, ou seja, eu preciso que o partido político me apoie e preciso de dinheiro, que eu também não tenho. Vamos falar a real. Eu também não tenho. Mas tenho boa vontade e tenho proposta. Os outros pré-candidatos têm muito dinheiro e partido político, mas não tem proposta. Eu sou exatamente o inverso. Me ajuda.